8 horas e 7 minutos, mas atenção, saúde em pauta no BG Manhã. Uma doença viral pode causar paralisia em crianças. Olha só, mamães, papais devem ficar atentos quando os filhos estão no processo de cura de uma gripe, de um resfriado, de uma sinusite e apresentam dores nos quadris e nas pernas. Esse pode ser um sintoma de sinovite transitória viral. O que vem a ser isso? Sinovite transitória viral. Uma doença inflamatória no quadril que pode fazer a criança mancar da noite para o dia. Para falar exatamente sobre esse assunto, eu vou convidar aqui, já está conosco, o doutor Rafael Gonçalves, ortopedista pediátrico. Doutor, seja bem-vindo, meu querido. Prazer em revê-lo. Como vai você? Tudo bem? Nos conte e nos defina exatamente sinovite viral. O que exatamente é isso? Sinovite transitória do quadril é uma patologia que acontece em crianças no geral entre os 2 e os 8 anos de idade, mas geralmente assim entre 4 e 6, principalmente em meninas, na sequência de um processo inflamatório das vias aéreas superiores, tipo um resfriado. Sim. Então a criança se recupera de um resfriado e entre 7 e 10 dias depois a criança pode desenvolver uma dor no quadril, mancando do dia para a noite. Então aquela criança que passou o dia inteiro brincando, não teve nenhum trauma, mas acorda pela manhã sem conseguir pisar o pé no chão. E aí os pais se surpreendem, a mamãe vê e fala, mas o que está acontecendo? O que houve ontem? Quais são os sintomas, doutor Rafael? No geral, o principal sintoma é a incapacidade de deambular. Então a criança foi dormir bem e acorda no dia seguinte sem conseguir pisar no chão. Alguns pais confundem com os traumas que provavelmente a criança sofreu, mas a criança não relata nenhum trauma. Então, no geral, a dor, esse é o principal sintoma, a dor. A febre, quando aparece uma febre muito baixa, não existem sinais inflamatórios na articulação, que são aumento de temperatura, vermelhidão. Então, assim, é muito dramático, porque a mãe vê a criança mancar, mas ela não vê nada que justifique aquilo. E um diagnóstico também ali, ela própria, ela não entende exatamente como surgiu. Exatamente. E como é que surge esse tipo de doença? O que acontece é o seguinte, os estudos dão conta que após um resfriado, uma doença viral, ou até processos alérgicos, anticorpos eles podem atacar as articulações na sequência, 7, 10 dias depois. Então, na verdade, isso é apenas uma outra resposta inflamatória na sequência de um processo à distância, né? Na verdade, a doença... consequência. Isso, a doença não acontece na articulação. A doença é, na verdade, uma consequência de uma doença em outros locais. Olha só, rapaz, e acaba causando isso. Agora, e como é feito esse diagnóstico? A mãe, digamos assim, ela está nos assistindo, ela percebe que há isso, ela não entende direito, vai até um médico, obviamente o especialista, e o especialista vai entender exatamente o que aconteceu através desse diagnóstico? Isso, o que acontece é o seguinte, existe um outro diagnóstico que é mais dramático, chamado artrite séptica, é uma infecção clássica dentro da articulação, que pode acontecer em qualquer lugar, joelho, quadril, tornozelo. Então, o diagnóstico, a criança chega para a gente na urgência, a gente precisa afastar esse diagnóstico, porque esse diagnóstico é diferente. A gente precisa levar para o centro cirúrgico, abrir a articulação, usar antibiótico, deixar a criança internada. A sinovite transitória, quando a criança chega para a gente já tem uma história muito característica. Ah, doutor, ele teve um processo, um resfriado há 15 dias atrás, começou a mancar do dia para a noite. No geral, a gente consegue mobilizar bem a articulação da criança não tem febre alta, a criança não tem muita dor à palpação quando a gente faz o exame. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico e feito na urgência pelo ortopedista. E por isso, a gente sempre salienta, sempre é bom, importante dizer, eu digo sempre, buscar sempre um especialista. Percebeu alguma coisa anormal, que fuja da rotina, busca o especialista e traz a melhor informação. Né? Exatamente. A nossa ideia aqui é sempre informar que, na vigência de um quadro como esse, e sabendo que existe uma outra condição, que é a piortrite, que é muito dramática, é importante que a criança passou a mancar em casa, sem nenhuma história de trauma, ou mesmo secundária história de trauma, tem que procurar a urgência o mais rápido possível para que o diagnóstico seja feito e o tratamento seja instituído. Cumpre lembrar que a sinovite transitória tem um tratamento muito de suporte. A gente não precisa usar antibiótico, a gente não precisa internar a criança, é muito mais analgesia e, claro, é essa conversa com a mãe. Porque a artrite séptica, que é outra doença, a criança precisa ser internada, precisa ser operada. Já é uma outra questão. Outra condição. E nesse caso, um descanso, um repouso? Isso, repouso e analgéticos, simplesmente. Okay. Para fechar, doutor, alguma prevenção? Tem como se prevenir isso ou não? Não. Não tem como prevenir porque ela é uma doença que a gente não sabe quando aparece.
A criança pode desenvolver um resfriado e não ter uma sinovite transitória. Certo. Não quer dizer necessariamente que toda criança que tem resfriado, um processo alérgico, vai ter sinovite. Mas o importante é, à medida que a gente entende que a criança passou a ter esse sintoma, levar o mais rápido possível para a gente avaliar, porque pode ser uma pioartrite e aí as consequências são outras. Beleza. Doutor, eu vou te dizer, é sempre um prazer te encontrar. Fácil conversar contigo, você transforma toda a informação em algo muito fácil e palatável. Te agradeço demais. Obrigado pelo convite. Um ótimo dia. Pra gente. É flamenguista? Com também? certeza. Aê! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Rafael. Obrigado, querido.